Olá, turma. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Porque como vocês não têm horas, não têm horário para assistir ao vídeo, então é isso. Bom, então vamos lá. Eu sou o professor Fabrício, né? Certamente vocês me conhecem, né? Já que eu estou na coordenação do curso. E, e vou ministrar então essa disciplina optativa de inverno, que é a Tópicos Especiais em Filosofia Contemporânea 4. É a 4 essa. Bom, nosso curso vai ser um curso EAD e eu vou proceder da seguinte maneira. Vou ficar fazendo aqui os videoaulas a cada dia, vou postando. Serão vídeos curtos, tá bom? E aí vou colocando, então, os textos no AVA, inclusive já fiz, né? Já tem lá 3 textos para a gente começar já a fazer discussão. E já está aberto lá o fórum de discussão. Então, assim, quem tiver dúvida pode enviar lá no fórum, também quem quiser mandar no meu, certamente todos vocês têm meu WhatsApp, vocês podem mandar também sem nenhum problema, e aí eu vou tirando as dúvidas que vão aparecendo no decorrer do curso. É um curso intensivo, né? Vocês sabem disso, por ser uma disciplina de inverno, então, assim, é intensivo, porque é só esse mês de aula. Vamos lá. Qual o tema da nossa disciplina? O tema da nossa disciplina é justamente o homem. Deixa eu pensar aqui uma expressão boa para isso. O homem sem Deus. O que seria essa ideia de homem sem Deus? Quer dizer, é o homem que toma a responsabilidade da existência para si mesmo. Eu diria, nem todos concordam com essa afirmação, com essa tese minha, de que os 2 autores que eu vou utilizar são os precursores do existencialismo. Né? Todo mundo compreende ali o existencialismo a partir do Kierkegaard, do Sartre, um pouco do Heidegger, com certas restrições, enfim. Mas eu vou trabalhar aqui o que eu estou chamando aqui de precursores do existencialismo. Quem são esses autores? É o autor Max Stirner, que eu coloquei já no AVA essa obra aqui na íntegra. É uma obra grande, mas a gente não precisa ler toda ela, porque vai ser só a primeira parte em que o Max Stirner está trabalhando a questão minha causa é a causa de nada. Quer dizer, não existe uma causa para a minha existência. Eu sou a causa de mim mesmo, é nesse sentido. Bom, mas para explicar quem é Max Stirner, gente, eu vou precisar fazer primeiro no nosso primeiro módulo, inclusive, que aí já é a aula de amanhã, hoje vai ser só essa apresentação, para a aula de amanhã, vai ser o módulo, a partir de amanhã, da esquerda hegeliana, ou os jovens hegelianos. Quem são os jovens hegelianos, gente? São aqueles filósofos alemães, que inclusive era um grupo chamado Os Livres, que tinha um grupo justamente para se contrapor à filosofia do Hegel. Bom, se aqui tiver alguém que estuda Hegel, vai ajudar bastante na discussão, lá no nosso fórum, porque, assim, eu não vou tratar do Hegel, o curso não é sobre Hegel, mas eu vou tratar de um jovem hegeliano, o Max Stirner. Mas, para isso, eu vou fazer um apanhado geral do que seria, então, a esquerda hegeliana. Então, o primeiro vídeo, após essa apresentação, eu vou explicar, então, o movimento da esquerda hegeliana, o movimento dessa esquerda hegeliana. Em seguida, eu vou tratar de 3 autores da chamada esquerda hegeliana, ou os novos hegelianos. Quais são eles? O Bruno Bauer. O Bruno Bauer trabalha a questão da antissubstância, é o chamado antissubstancialista, quer dizer, não há uma substância no humano. O que há é uma vida humana. Bom, o texto do Bruno Bauer, gente, eu não coloquei para vocês, que é um texto que está em inglês. E aí eu até posso postar depois o texto, mas eu vou preferir alguns fragmentos traduzidos, que é o texto da obra chamada A Trombeta do Juízo Final, As Trombetas do Juízo Final. Então, o Bruno Bauer vai trabalhar essa questão do antissubstancialista, quer dizer,
é o homem que não tem substância, não há uma substância, não há uma essência do homem. O que há é a própria, vamos dizer, é a própria presença. Vou usar esse termo presença. Em seguida, gente, eu vou falar um pouco do Feuerbach, que também faz parte da esquerda hegeliana. O Feuerbach, vocês conhecem, né? Justamente ali pela obra A Essência do Cristianismo, e onde ele vai propor a tese de que Deus é uma experiência humana, é nesse sentido. Quer dizer, Deus não é não tem uma existência própria. Existe um Deus porque existe o humano. E, por fim, para a gente tratar, então, compreender um pouco do movimento da esquerda hegeliana, o jovem Marx. Por que o jovem Marx, gente? Porque ainda não é a teoria marxista pura, acabada, né? Do Marx maduro, lá do Capital, da Sagrada Família, enfim. Não, vai ser o Marx jovem, principalmente o Marx que escreve a ideologia alemã. Porque na ideologia alemã, ali tem um capítulo inteiro dedicado justamente ao Max Stirner, que é o capítulo chamado São Marx. E veja que o Marx sempre está fazendo uma brincadeira com a esquerda hegeliana. A Sagrada Família tem uma relação justamente porque entre o jovem hegeliano tem dois irmãos, que é o Bruno Bauer e o Edgar Bauer, e aí o Marx colocou o Max Stirner como também uma espécie de santidade, sabe? É uma ironia muito grande que o Marx faz com o Max Stirner. Bom, bem, e aí então eu vou colocar um pouco da visão do Marx, a crítica que ele faz à esquerda hegeliana. Bom, dito isso, então, gente, esse é o nosso primeiro módulo. No segundo módulo, vai ser justamente uma discussão, que é a discussão sobre a questão da individualidade, que é esse texto aqui do José Crisóstomo que eu postei no AVA, a quarta parte, só a parte que nos interessa, que é justamente a parte em que o Crisóstomo vai discutir justamente o Max Stirner, que é justamente a questão da individualidade, ou o homem no lugar do indivíduo singular, corpóreo. Isso por quê? Porque para o Stirner, gente, ele vai entender, então, que o homem é esse ser único. Tanto é que nenhum desses autores aqui vai trabalhar a questão de sujeito. É sempre indivíduo, é sempre homem, é sempre o único. Tanto assim que o Stirner vai utilizar, então, o conceito o único e sua propriedade, ou seja, o indivíduo e sua propriedade. Quer dizer, a propriedade é o meu corpo. Sabe? Então, assim, eu sou a causa de mim mesmo. Não existe nada acima de mim. Só eu. Então, é essa questão do eu. Tanto é que a segunda parte do livro começa com o título, Eu. Então, aí a gente vai ter, então, fazer uma discussão sobre a questão da individualidade, desse ser que não há um ser acima de mim. Ou seja, não existe uma divindade. Não existe uma ideia... É uma ideia bem liberalista mesmo, viu, gente? Mas, assim, claro que eu vou ter um cuidado para quando tratar sobre isso. Não existe humanidade, porque assim, isso tudo são conceitos abstratos. Sujeito é conceito abstrato, humanidade é conceito abstrato, mas o homem, o indivíduo, isso não é abstrato, isso é corpóreo. Pois bem, continuando então, né, na exposição aqui do nosso módulo, agora a gente vai para o terceiro módulo. No terceiro módulo, então, a gente vai discutir Nietzsche. Tá certo? A gente coloquei lá a obra H Ciência, já coloquei no AVA também. E aí a gente vai começar a discutir Nietzsche a partir ali da H Ciência, do livro 5, que é justamente o momento em que Nietzsche vai anunciar a morte de Deus. Olha, Deus está morto, os horizontes estão abertos novamente. E aí, e com isso a gente vai discutir, então, essa questão da morte de Deus em Nietzsche. Vamos discutir, então, a partir daí, a vontade de potência. E aí, sempre fazer uma relação com o Max Stirner, para pensar esse ser corpóreo, e a vontade de potência se dá justamente nisso, né? Esse indivíduo que quer mais expansão da sua força, né? Não força no sentido de manipular, não é isso, é força de viver, é transformar essa sua vida em obra de arte, quer dizer, em fazer dela
uma força de vida. É isso. Pois bem, eu vou colocar no AVA também, porque aí a gente vai discutir o texto, o conceito fisiopsicologia em Nietzsche, que é justamente o conceito de corpo. E é um conceito de corpo pensado a partir de uma psicologia. Não a psicologia tradicional do século XVII, XVIII, não. É uma psicologia em que leva em consideração o corpo. E aí, por isso que o Nietzsche vai, então, pensar o conceito fisiopsicologia. E, por fim, ainda falando do Nietzsche, só para a gente encerrar o curso, então, nesse terceiro módulo, eu vou utilizar um capítulo desse livro do Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade, porque aqui, gente, tem um capítulo aqui que nos interessa bastante, que é justamente assim, ó, três perspectivas: hegelianos de esquerda, hegelianos de direita, nesse caso aqui vai ser mais o Marx, que ele vai tratar do Marx maduro, e Nietzsche. Então, três perspectivas: hegeliano de esquerda, hegeliano de direita e Nietzsche. Então, vamos ler, então, só para encerrar nosso curso, esse quarto capítulo, terceiro capítulo, desculpa, da obra O Discurso Filosófico da Modernidade, do Habermas, para a gente compreender, então, por que eu escolhi dois autores falando do tema de individualidade e buscando como pano de fundo o movimento que aconteceu na Alemanha do século XIX, que é o movimento esquerda hegeliana. Pois bem, gente, então o nosso curso vai se dar dessa maneira. São 3 módulos, tá certo? Primeiro módulo, a esquerda hegeliana, de maneira geral. Segundo módulo, o Max Stirner. E o terceiro módulo, Nietzsche. Então, essa vai ser a nossa disciplina optativa. Tudo bem? Então, a partir de amanhã, eu começo já a fazer a exposição do que seria, do que foi esse movimento esquerda hegeliana, ou os jovens hegelianos. Tem uma expressão que eu gosto muito, que o José Crisóstomo utiliza, ele é um professor lá da Universidade Federal da Bahia, que é, infelizmente, esse livro, ele não tem, eu teria que escanear esse texto, porque eu não consegui baixar, acho um livro antigo, antigo, eu estudei com ele na época do mestrado, em 2010, e ele foi publicado pela editora da UFBA, então, assim, acho que ele não está publicado online. Que é justamente o conceito que eu gosto de usar, que o Crisóstomo utiliza, que é os 4 cavaleiros do Apocalipse, os jovens hegelianos. Quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Bruno Bauer, Edgar Bauer, Feuerbach e Marx. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, segundo o Crisóstomo, é o que fazem parte da esquerda hegeliana. Claro que eu estou falando Marx, o jovem Marx, que é o Marx do Manifesto Comunista, talvez nem tanto, porque ali não tem uma discussão com os jovens hegelianos, mas mais a ideologia alemã. Ele já começa escrevendo na introdução já uma crítica aos jovens hegelianos. Então, nesse sentido, o Crisóstomo coloca ali o Marx ainda como jovem hegeliano. E aí, inclusive, tem um filme que eu vou indicar para vocês, que é, se vocês ainda não assistiram, que é o Jovem Marx. Deve ter o que, sei lá, 5, 6 anos desse filme. O Jovem Marx, que é justamente ali aquela relação que o Marx tem com o Engels e que em algum momento do filme ele vai se encontrar justamente com os jovens hegelianos. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Estou à disposição. Vocês podem mandar mensagem no AVA, também pode enviar no meu e-mail. E também no WhatsApp. Certamente vocês têm meu número. Se não, vocês conseguem ou me perguntam lá no AVA, eu até coloco lá. Aí, durante a disciplina, a gente vai fazendo a nossa comunicação via WhatsApp, que às vezes é mais rápido também. Bom, gente, então é isso. Um abraço e a gente vai se falando por aqui.